O inimigo quer que nós falhemos na nossa missão com o nosso Deus. Esse é o propósito dele. Pois ele quer que nós percamos a nossa identidade com o nosso Deus. Ele quer que a gente considere Deus como um ser distante, que criou aqui, nos colocou nesse mundo e está bem distante. E deixou que a gente ficasse por conta própria. Nos deu inteligência, um corpo, e que nesse mundo nós busquemos as nossas saídas. Esta é a ideia, mas não é bem assim. Deus não é um Deus distante. E Deus não é um Deus que nos deixou à nossa própria deriva. Antes, ele se coloca com a visão de Pai. E dentro desta visão de Pai, ele coloca a missão do Pai, o provedor. Jesus mostrou esta posição de Deus. No Pai Nosso, ele chamou ele de Pai. Pai nosso que estás no céu. Ele chamou Deus de Pai. Mais tarde, ele mostra que esse Pai sabe até os cabelos que nós temos em nossa cabeça. Isto é uma coisa fantástica. O que é que ele quer traduzir com isto? Ele está dizendo, seu Pai está próximo de você. O Pai está próximo de você. Jesus também contou a história do filho pródigo. E nessa história do filho pródigo, nós podemos ver a posição do pai ali. O pai esperava pelo filho. O pai tinha ansiedade pela presença de seu filho. Filho que não estava mais tendo um relacionamento com seu pai, que partiu para uma cidade distante. E como não tinha esse relacionamento com o pai, não dava mais notícia, não se apresentava diante da face do pai. O pai teve que considerá-lo e considerou como morto. Um filho querido morto. Por que morto? Morto porque não tinha relacionamento com seu pai. A falta de relacionamento com Deus é um estado de morte. Quem não se relaciona com Deus, para Deus, ele está morto. É um filho que viajou para outras terras. Este filho não anda mais no território de Deus. Lá nas outras terras ele vai se ocupar com as atividades que se desenvolvem lá. Resultado: esquecimento total dos planos e dos terrenos do Pai. O pai não consegue vê-lo. O pai não sabe onde o filho está. Pois o homem que não se relaciona com Deus, que não busca conhecer o seu Deus e não prossegue no seu conhecimento, ele está distante do Pai. E o Pai não pode ver. Então podemos tirar uma conclusão aí,
Se você, meu amigo, não está tendo um relacionamento com seu Deus, se você não está lendo as Escrituras Sagradas, se você não está meditando nas Escrituras Sagradas, não está refletindo as paisagens do Pai, não está vendo os pensamentos do Pai, você é considerado como morto. Você está num outro território e ele não te vê. Ele não te vê. E agora, meu amigo? Quando aquelas forças espirituais te atacarem, aonde você vai botar a sua confiança? A quem você irá socorrer, buscar auxílio? No braço do homem. Até quando o braço do homem poderá sustê-lo? Vamos lá voltar para o Pai. Pedir perdão ao Pai. Foi assim a lição do filho pródigo. Enquanto ele tinha o dinheiro do Pai, as riquezas do Pai, ele gastou toda a fortuna do Pai. Durante este período de tempo, ele não pensou no Pai. Ele tinha os seus projetos de riqueza, eles tinham os seus projetos de prosperidade nos lugares distantes do Pai. Mas acontece que, vindo numa época de crise, sobre aqueles reinos e terrenos onde ele vivia, ele gastou todo o seu dinheiro e não achou emprego digno, embora tivesse conhecimentos. O único emprego que ele conseguiu foi tratar de porcos. Alguém deu-lhe um emprego. Tratador de porcos. E quando a fome vinha, ele comia as bolotas que os porcos comiam. Essa situação fez ele lembrar que ele tem um provedor que lhe dá dignidade, que ele põe na postura de filho, onde ele vai ter vestes decentes, onde ele tinha mordomos para lhe atender, e mordomos que tinham decência e que se alimentavam bem. Ele reflete a sua posição. Aí ele fala: Pai, a casa do Pai, a volta ao provedor. Aí ele vê assim sua situação e diz: os mordomos do meu pai vivem muito melhor do que eu aqui nessa terra distante, comendo aqui com porcos. Essa é a minha situação, é terrível. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou lhe pedir perdão. E vou pedir que ele não me considere como um filho, mas que me considere como um dos seus empregados. Eu serei um mordomo do meu pai, na casa do meu pai. E minha posição será melhor do que esta. Aí nós vamos ver a postura do pai. Quando o filho chega diante do pai, ele pede perdão. E o pai o recebe com uma grande alegria. Essa é a postura para com o homem que deixou de relacionar-se com o seu Deus. O
O pai quer recebê-lo. O pai quer a alegria da presença do filho. O pai deseja relacionar-se com seu filho. E o pai manda preparar a roupagem do filho, dá um banho no filho. E o pai veste o filho com as suas roupagens. E além disso, o pai dá um anel de autoridade para o filho. Este anel de autoridade, anel de filho. Meu querido amigo, talvez você distanciou-se do conhecimento do seu Deus. Mas Ele é ainda Deus, Ele é ainda Pai, Ele é ainda provedor. E na parábola esse pai mandou fazer uma festa para comemorar a visão da sua alegria. É isto que Deus quer fazer com você. Talvez você esteja distante. Você perdeu o caminho ou não encontrou o caminho do relacionamento com Deus? Ou pelos caminhos que você andou, você não gostou da forma como foi tratado? Ou como se trata o reino de Deus? Então aqui eu quero propor uma maneira onde você pode encontrar com Deus. E esta maneira é que você vá até as Escrituras Sagradas. Leia, medite as Escrituras Sagradas. Ali está a palavra de Deus. E dentro desta palavra de Deus tem algo especial. Além de você encontrar a palavra de Deus, que vai trazer a personalidade de Deus para a sua vida, você vai encontrar o Espírito Santo. O Espírito Santo. O grande mestre. Ele é mestre e é teu advogado. Ele vai guiar você em toda a verdade. Como será isso? Através de revelações. Você vai lendo as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo vai dando entendimento. Vai abrindo o caminho de glória em glória, de revelação em revelação, de entendimento em entendimento. Você vai abrir o espaço de seu relacionamento com seu Deus. E você vai ver que maravilha. Você vai entrar em casa, vai cear com seu pai. Se vai entrar no seu quarto, e vai cear com seu pai. E se a minha palavra estiver em vós, eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. É a promessa de Jesus Cristo. E essa morada de Deus em você, essa presença de Deus em você, se dá justamente pelo relacionamento com Deus, relacionamento com a sua palavra, pois Deus resolveu compartilhar Ele mesmo através de mensagens. Por isso que Paulo disse, tem que criar pregadores do Evangelho, enviar essas mensagens. Essas mensagens trarão o caráter de Deus para o mundo. E o mundo vai ser melhor. Pois Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus se traduz em mensagens. E essas mensagens são mensagens baseadas em revelações do grande professor e mestre, o Espírito Santo. E assim você vai se tornar uma nova criatura, vestida com a vestimenta do reino de Deus, as revelações e entendimento das Escrituras Sagradas, dada pelo Espírito Santo. É uma boa nova, não é? É assim que você vai se relacionar com Deus e se tornar uma nova criatura, cheia do Espírito Santo e do conhecimento de Deus e da personalidade de Deus. É uma boa nova.